Bom, só concluindo aqui o que ficou pendente na nossa última aula, que inclusive foi a presencial, nós estávamos falando sobre a estrutura da NBC-TA 200, que define claramente quais são os objetivos do auditor. E dentro dessa estrutura tem um item chamado requisitos éticos relacionados à auditoria das demonstrações contábeis. Então, aqui seria, na verdade, características que o auditor tem que ter, principalmente o auditor independente. E a primeira característica que está linkada aqui é justamente a independência. Então, o auditor, ele tem que ter, o auditor independente, frente à entidade, ele deve salvaguardar a capacidade do auditor em formar a sua opinião de auditoria, sem ser afetado por influências que podem comprometer a sua opinião. Em outras palavras, tem que ser independente, até por isso o termo de auditor independente. Ele tem que ter uma opinião própria e não pode ser afetado por outras opiniões. Então tem que ter independência na hora de emitir sua opinião. Outro ponto aqui que é um requisito ético é a integridade. Então ele deve ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Então o auditor, ele é um sujeito que a todo instante vai estar sendo colocado à prova, mesmo porque tem nessa profissão um grande conflito de interesses. Então ele tem que ter aí, prezar pela franqueza e pela honestidade. Então, na verdade, é uma qualidade que ele tem que ter a integridade na hora de fazer o trato, na hora da auditoria. Outro ponto, que inclusive estava no Kahoot, é a tal da objetividade. Não permitir aqui o tal do comportamento tendencioso, que pode envolver conflitos de interesses ou até mesmo influências indevidas, que podem afetar aí o julgamento profissional ou até mesmo o negócio como um todo da empresa. Outro ponto é a competência e zelo profissional. Aqui é o que a gente também vai pregar a vocês, que eu acho que é um ponto importante na vida profissional de vocês. Vocês vão entender que a universidade, ela é apenas um dos primeiros degraus do conhecimento, ele não é o último, e nunca vai ser, você nunca vai encontrar um último degrau do conhecimento. Por quê? No caso aqui, eles falam justamente isso, que o auditor, ele tem que sempre manter o nível de conhecimento adequado. Isso quer dizer, tem que estar sempre se atualizando e assegurando aqui que o profissional, quem está contratando ele, obtenha os melhores serviços profissionais. Para isso, é importante, como eu havia falado até em sala e já em aulas online, o profissional de auditoria ele tem que ter um conhecimento absurdo de contabilidade. E ter também essa atualização sempre em mente. Nunca parar de aprender, porque é um universo muito grande. Ele vai ter que agir aqui diligentemente, de acordo com as normas técnicas, que a gente já está explicando agora, né? E também as profissionais aplicáveis, a parte de conduta, dentre outros. Então, competência e zelo profissional é dos requisitos éticos relacionados à auditoria das demonstrações contábeis. Outro ponto é a confidencialidade. Ele vai ter que respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais. Ele vai ter acesso a muita informação, e muitas vezes informações privilegiadas que vão definir claramente, ou ele pode ser usado de forma a obter vantagens. Agora, ele não pode se usar dessas informações, tá? Então é muito importante ele ter esse comprometimento da confidencialidade. Ele vai ter acesso às informações, mas não pode tirar vantagem profissional da contabilidade ou até mesmo por terceiros. Outro ponto é comportamento ou conduta profissional. Cumprir as leis e regulamentos pertinentes e evitar aí ações que desacreditem a profissão. Os profissionais da contabilidade não devem desprestigiar a profissão. Isso aqui vale não somente aqui específico para auditor, mas existe também o código de ética, que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, ou até mesmo com outro nome, do contador. Então, aqui, um dos pontos do código de ética do contador é justamente você ter essa visão de não desprestigiar os seus colegas de classe. Ceticismo profissional: o auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Mas dizer assim, do jeito que eu estou fazendo aqui,
é muito impossível não ter erro. Não, não é assim. Existem situações e a gente tem que ser sempre cético em relação a alguns pontos. Dizer que o conhecimento, tudo que ele está fazendo vai eliminar erro, não tem como, tá? Não tem como você prever fraude. O que você pode fazer no caso de auditoria é você tentar achar as possíveis erros que podem causar fraude, tá? Inclusive não é obrigação, não é responsabilidade do auditor encontrar fraude. Então, o ceticismo profissional é necessário aqui para ter uma avaliação crítica das evidências de auditoria. Então, verificar que as diversas possibilidades de fraude até que podem ser aviltadas, podem ser levantadas, mas não é o objetivo do auditor não é encontrar as fraudes, e sim mostrar, talvez, erros ou fragilidades de controles. Então, a gente encerra daí esses pontos que ficaram pendentes da nossa aula de normas de auditoria, tá bom? Alguma dúvida? Alguém abriu o microfone, tinha alguma dúvida? Podemos passar para a parte do planejamento? Oi, Giovana. Essa parte de normas de auditoria é diferente das normas de classificação, né? Normas de classificação do balanço? Isso. É É diferente. outra parte, né? Talvez o que você está falando da parte que a gente estava fazendo, pelo menos na aula de análise de balanço, que é a classificação das contas e tudo mais. Isso, no caso, é nessa outra matéria daí, né? Aquilo lá é algo que vai ajudar, é uma técnica que ajuda a analisar balanço. E que, inclusive, os próprios auditores também se utilizam disso, mas, na verdade, eles validam se as contas estão classificadas corretamente, tá bom? Claro, está muito dentro do que a gente viu aqui anteriormente, que, comportamento ou conduta profissional, cumprir leis e regulamentos pertinentes e evitar ação que desacredite a profissão. E tem outro ponto aqui, quer ver qual que é o deles, que se falava também fala em atender às leis. Deixa eu ver, tem um item, não sei se na verdade, talvez esteja ligado a outros pontos aqui, que envolve, que o auditor, assim como o contador, ele tem que atender às regras contábeis e fiscais e até mesmo legais exigidas na profissão. Uma delas é classificar o balanço de forma corretamente, tá? O auditor, ele tem que assegurar que isso está sendo feito e que existe uma lei por conta disso, tá? Agora, esses outros requisitos éticos que aqui que a gente está falando, é muito mais de uma forma que envolve características ou qualidades que o auditor tem que ter para que a atividade dele não tenha problemas, tá? Então, ele tem que agir com todos aqueles itens que a gente viu ali. Mais alguma dúvida? Pode relembrar só algum tipo de classificação? Oi? Classificação de balanço? É só para mim ter certeza do que o professor está falando. Tá, então vamos lembrar aqui, o auditor, quando ele pega um balanço e identifica que uma conta era para estar no realizável de longo prazo e ela está no curto prazo, ele pode questionar a liquidez daquela conta. E pode dizer, olha, isso aqui não considero que seja uma conta que, em função das características dela, isso aqui tem que ser jogado para longo prazo, porque a liquidez dela pode ser questionável. Aí, no caso, isso vai ser questionado para quem fez a contabilidade, no caso, seja ela terceirizada ou da empresa. Porque o papel do auditor é atestar a qualidade. Quem faz, por isso até que contábeis é considerado na área de humanas, porque quem faz as classificações, quem define, não é um computador, tem uma decisão humana na hora da decisão de colocar, por exemplo, tem itens, veículos, aonde que vocês classificam veículos? Normalmente em um balanço. Organizado? Sim, desde que
o veículo seja usado para atender certas demandas. Agora, pense numa concessionária de veículos, aonde que vai estar... Estoque. Estoque. Percebeu a ordem da classificação? É a mesma coisa, olha, você tem, por exemplo, empresas agropecuárias que colocam bovinos dentro do imobilizado, quando se trata de bovinos que são para procriação. E agora tem bovinos que são colocados dentro do estoque para fins de comercialização. A classificação correta disso tem por conta uma lógica muito ligada com a atividade fim da empresa. E o auditor tem que preservar essa lógica. Respondi sua pergunta, Giovana? Eu dei os exemplos, né, da classificação, mas é bem por aí mesmo, tá? A questão também claro, a sensibilidade disso, para quem faz análise de balanço, é maior ainda, né? Então, só relembrando, eu sei que o pessoal que está fazendo análise das demonstrações financeiras, alguns itens das classificações para fins de publicação são num formato, para fins de análise, eu tenho que reclassificar em outro. Muito por conta, na hora de montar os indicadores vão refletir melhor a situação econômica e financeira da empresa do que daquele formato que está ali para fins de publicação. Tá? Inclusive, vai ser nosso próximo tema da aula de quarta-feira, que vai falar sobre estágios da hora que a gente vai ter que fazer uma análise de balanço. Então, a análise de balanço, um dos estágios para começar a calcular, antes de calcular os indicadores, eu tenho que remodelar esses balanços e transformá-los, deixá-los num formato onde que não tenha erros ou vícios que vão prejudicar no cálculo dos indicadores. Mas isso é um procedimento que nós fazemos para obter indicadores. E que, poxa, mas isso aqui está contra o que os auditores falam, em função da característica do que nós estamos fazendo. Agora, se o auditor foi pegar lá, que é o caso, por exemplo, duplicata descontada. Duplicata descontada geralmente é reclassificado, redutor, é uma conta redutora de contas a receber, ou de duplicatas a receber, melhor dizendo. Ela sempre vai ser redutora dentro do ativo circulante e está junto de clientes lá. Para o auditor, aquilo não está errado. Agora, para quem está fazendo análise de balanço, eu vou ter que reclassificar essa conta, tirar do ativo, como é que é o símbolo de credor lá, jogar para o passivo como uma conta aumentando o meu passivo e diminuindo ou aumentando o meu ativo. Ah, mas professor, você está alterando ativo e passivo em relação a valores. Perfeito. Mas para quê? O objetivo principal é mostrar melhor alguns indicadores. Um deles, por exemplo, é o indicador de endividamento, que mostra a relação entre dívidas bancárias versus o meu patrimônio líquido. Se eu, por acaso, deixar isso dentro do meu ativo, eu vou diminuir meu nível de endividamento, que duplicata descontada é considerado um endividamento bancário também. Mas esse é um procedimento feito para aquela disciplina de reclassificação de balanços. O reclassificar balanços, no caso de um auditor, ele vai verificar se a ordem colocada no balanço, ou se a forma com que foi disposto todos os dados, estão dentro do formato da lei das SAs, ou aqueles que atendem à demanda para aquele tipo de empresa. Tá? Porque, assim, muitas coisas valem para um tipo de empresa, mas não valem para outro tipo de empresa em função da característica da atividade da empresa. A gente vai falar muito disso nas duas disciplinas. Temos que respeitar muito o que a principal empresa faz e tudo que está muito ligado ao operacional e não operacional da empresa. E o auditor vai sempre preservar isso aí, tá bom? Acho que até me estendi, mas é muito importante realmente destacar um e destacar o outro, tá bom? Vamos para planejamento? Só deixa eu compartilhar com vocês, eu já tenho aqui. Essa é a primeira etapa da auditoria. Deixa eu compartilhar aqui o tema. Apresentação e vamos para apresentar, tela cheia. Só me avisem aí se está aparecendo corretamente. Está aparecendo, professor. Tá. Então,
Hoje, na aula de hoje, só complementando, nós vamos falar sobre planejamento de auditoria. Não poderia ser diferente, o planejamento está nessas normas técnicas do auditor independente. Ela é a NBCTA 300. Ele é a primeira etapa de uma auditoria. Então, o planejamento, ele tem algumas características, ele é um processo contínuo, interativo. O que a gente entende por contínuo? Ele nunca para. Então, mas professor, quando é que para o planejamento da auditoria? Não, ele é contínuo porque ao mesmo tempo que você está terminando uma auditoria naquele ano, já está sendo planejado para o próximo período. Ou se ele está terminando, ele já tem que deixar preparado para outra empresa de auditoria que assumir o processo, né, assumir o processo já andando, vamos dizer assim, porque não deixa de ser o que a gente chama de contínuo. Interativo, porque ele vai mexer, continua sendo um processo onde vai ter que mexer com todas as áreas, com todas as pessoas envolvidas no processo. Então, aqui fala que muitas vezes ele começa logo após ou em conexão com a conclusão da auditoria anterior, sendo ela feita pela empresa que está fazendo ou por outra empresa que assumir o processo. Então, ele é a primeira fase de um trabalho de auditoria e ele não se encerra com o início dos trabalhos de campo. O planejamento, o trabalho em campo é os auditores estarem lá na fábrica ou na empresa recolhendo dados, o auditor ou a equipe de auditores. Ele não se encerra com isso, porque tem várias outras fases que têm que ser consideradas. E ele é um documento flexível, vivo. Eu fiz um planejamento e o planejamento é imutável, não vou mudar nada. Então, um exemplo que a gente dá é, ano passado, o pessoal que fez um planejamento de auditoria para se iniciar lá em fevereiro, logo em março, nós tivemos a pandemia. Tudo aquilo que estava sendo programado, viagens, né, interação com... aquilo foi todo remodelado. Então, ele necessariamente tem que ser flexível por conta desses problemas que podem ocorrer durante o percurso de uma auditoria. Aqui eu fiz um roteiro sintético da realização de uma auditoria como um todo, que indiretamente nós vamos passar por eles. Já começamos, né? Então, toda a etapa de execução da auditoria começa aí com o planejamento, é a primeira parte dele. Depois faz os estudos e avaliações dos sistemas e controles internos, que é a nossa próxima etapa aí, que são que a gente chama de avaliar controles internos, aliás. A importância desses controles está muito ligado com a possibilidade ou não de fraudes. Quanto mais controles internos confiáveis, adequados, menor a possibilidade de fraudes. E o auditor interno, externo e interno também, né, eles avaliam esses sistemas para ver a qualidade deles. Daí tem os testes e procedimento desses controles, a seleção e programa de trabalho de auditoria, natureza, extensão e profundidade. A gente também vai falar aqui desses temas quando nós estamos falando de planejamento, porque no planejamento eu tenho que considerar esses 3 itens, a gente vai ver com maior detalhes aí na sequência, e a aplicação dos procedimentos de auditoria em cada área de atuação. Eu vou ter que fazer auditoria em contas do ativo, auditorias em contas de passivo, em contas de resultado e demais demonstrações financeiras? Sim. São procedimentos distintos em cada uma dessas áreas. Depois, a evidenciação dos exames efetuados, que é mostrar aí o que se achou nessas avaliações. Tá? Então, se eu tivesse que fazer aqui um esquema do que é o processo de auditoria, eu tenho aqui a avaliação de risco, que é planejar a auditoria, realizar procedimentos de avaliação de risco. Eu tenho respostas aos riscos, que é planejar procedimentos de auditoria adicionais, executar procedimentos adicionais. E os relatórios, que é avaliar as evidências da auditoria obtida e elaborar os relatórios do auditor independente. Aqui a gente fala relatórios, porque podem ser relatórios parciais, que é no caso de alguns relatórios são emitidos para informações trimestrais, que são aquelas disponibilizadas na CVM, e o parecer final dos auditores também, que é o parecer dentro daquilo que a gente já até discutiu em análise das demonstrações financeiras, os 4 modelos, né? Na verdade, eles dividem em 2 e depois eles dividem em 4.
O dividir em dois é o parecer com opinião e o parecer sem opinião. Sem opinião quer dizer que o parecer está completo, que é o parecer sem ressalva. E com opinião, daí com opinião de abstenção, com opinião de parecer com ressalva e parecer de... esqueci até o nome agora. Parecer que é um parecer contrário, que você identifica que aquilo que está na contabilidade é diferente do que realmente está acontecendo na empresa. Então, qual que é a primeira etapa do processo de auditoria? É o planejamento. A última, a elaboração do parecer dos auditores. Claro que tem todo um caminho a ser percorrido para chegar até lá. Por isso que o planejamento da auditoria é muito importante nisso aí. Ele tem até uma norma específica. Veja que nós aqui falamos dessas normas e aqui eu estou destacando esse planejamento, auditoria e demonstrações. Então, ela é a NBCTA 300, né? O objetivo que é a principal aqui, e aqui a 300 é o planejamento das demonstrações contábeis, da auditoria das demonstrações contábeis. Então, o que é a NBCTA 300? Ela envolve e regulamenta e detalha o planejamento da auditoria dessas demonstrações contábeis. Lembrando do universo que é essas demonstrações contábeis. O auditor só analisa ativo, passivo e DR? Não, ele analisa todas. Nota explicativa, relatório de administração, todas as peças contábeis, como a gente chama, elas são averiguadas e são emitidas a parecer. Mesmo porque também existe uma inter-relação entre elas. Então, eles têm que verificar se isso aí está de acordo, ou como eles chamam, que atendem aos princípios contábeis geralmente aceitos na contabilidade. Não é diferente do que a gente viu na NBCTA 200, a estruturação, né? Como que é estruturado. Então, aqui eu vou ter a introdução, os objetivos da regra e os requisitos para o planejamento e aplicação em outros materiais explicativos. Cada um desses temas aqui tem um detalhamento. Na introdução, novamente, eu vou ter o alcance dessa lei, papel e oportunidade do planejamento e a data de vigência. Objetivos gerais, o objetivo aqui em função do planejamento, qual que é o grande objetivo do auditor? É planejar a auditoria de forma a realizá-la de maneira eficaz. Sabe-se que tudo que é planejado tende a ter o menor risco de dar errado, né? Já pode dar errado sem o planejamento, imagine se não planejar. E na parte de requisitos para o planejamento, aqui a gente vai ver alguns itens que envolvem a parte o que estão ligados à parte do envolvimento dos membros chaves na equipe de trabalho, não somente do lado de auditoria, mas também do lado da empresa, quem são as pessoas chaves que vão nos dar as informações, atividades para serem realizadas antes do trabalho de auditoria, o que eles chamam de atividades preliminares, atividades de planejamento como um todo, a parte da documentação e as considerações adicionais em auditoria inicial, que é a auditoria feita pela primeira vez. Outro ponto serão as aplicações e outros materiais explicativos. Aqui nessa seção a gente tem aplicação e outros materiais explicativos que destinam a dar o suporte do auditor quando se fala no planejamento eficaz em auditoria. Vamos ver agora aqui no detalhe cada um desses itens, né? O alcance dessa lei aqui, que envolve basicamente a responsabilidade do auditor no planejamento de auditoria das demonstrações contábeis. Então, aqui é como se fosse uma ementa do que a norma técnica deve fazer. Ela trata o alcance de dizer o seguinte, ele envolve toda a parte de planejamento, vai estar dentro dessas normas. Quanto ao papel e oportunidade do planejamento, aqui até eles mencionam os benefícios de um planejamento na auditoria. Por que ele é importante, por que ele é benéfico? Aqui ele vai auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho, com níveis apropriados de capacidade e competência para responder aos riscos esperados na alocação apropriada das tarefas. Aqui eu vou ter que direcionar, por exemplo, a equipe de auditores que vai fazer esse processo e vou ter que pensar aqueles auditores que têm certas competências, né? A gente até citou aqui, no caso, por exemplo, do agronegócio. Não é todo auditor que tem um conhecimento profundo do agronegócio ou profundo em alguns setores onde que tem uma contabilidade diferenciada. Por exemplo, o setor financeiro,
tem um plano de contas totalmente diferente do plano de contas comerciais. Inclusive, o nome desse plano de contas ele é diferente, ele se chama COSIF, que é a Consolidação de Instituições Financeiras. Então, a pessoa que, se eu for fazer uma auditoria em uma empresa financeira, eu vou ter que levar uma equipe que entenda muito de contabilidade financeira, ou a mesma que eu vou fazer numa prefeitura, é mais contabilidade bancária, numa seguradora, eu tenho que entender de contabilidade atuarial, e também até mesmo de características específicas de segmento, ou pessoas que entendam, por exemplo, de quando eu vou mexer com uma multinacional, eu já vou ter que levar auditores que necessariamente sabem falar 2 a 3 idiomas para poderem conseguir ter acesso a essas informações que nem sempre vão estar em português, tá bom? Então, é muito importante eu estar preparado para levar essa seleção aqui das pessoas que irão participar dessa tarefa aí, que é fazer auditoria em uma determinada empresa. Por isso que é muito importante entender as características dessa empresa. Facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho. Então, o planejamento, ele vai, de uma certa forma, ajudar aqui a direção, quem vai estar conduzindo os trabalhos e quem vai estar supervisionando. E o planejamento vai auxiliar na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e especialistas. Então, muitas vezes esses trabalhos vão estar sendo, principalmente quando há troca de auditores, esse planejamento, eu vou ter que também conversar com a auditoria anterior para poder fazer a sequência da auditoria da empresa. Então, a gente até comentou que a auditoria, ela sofre mudanças de auditores a cada, se não me engano, 5 anos. Muito por conta para não interferir em conflitos de interesses, de a empresa ficar muito acostumado com a empresa que ela já está auditando, e muitas vezes, além de ter esse conflito de interesses, começa a existir uma certa confiança demasiada no que está sendo produzido e os processos não são feitos de forma muito rigorosa. Então, por isso, a CVM, que é o órgão que regulamenta principalmente as SAs, né, ele exige que haja uma troca periódica desses auditores para que não tenha esses problemas de conflito de interesse, ou até mesmo facilitação para um parecer limpo, né, um parecer sem ressalvas. Dentro da introdução também eu vou encontrar a data de vigência. Não é diferente em relação a essas novas normas, todas passaram a ser adotadas após essa reformulação, então, a partir de janeiro de 2010. Quem instituiu tudo isso aí foi as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Então, a estrutura geral aqui dos objetivos do auditor para essa etapa da auditoria, que é o planejamento, que é o principal objetivo do auditor, é planejar a auditoria de forma a realizá-la de maneira eficaz. Eficaz aqui é atender toda a demanda que está sendo exigida pela empresa. Outros requisitos básicos para o planejamento eficaz, aqui a normativa 300, ela elenca, né? Então, a gente até viu ali num briefing inicial que a importância do envolvimento dos membros chaves da equipe de trabalho. Então, o sócio do trabalho e outros membros chaves da equipe de trabalho devem ser envolvidos no planejamento de auditoria. Não adianta nada, né, levar auditores para fazer o planejamento e apenas o sócio, o dono da empresa de auditoria, ou quem vai supervisionar, ou quem vai administrar esses auditores, não participarem desse processo. Então, é importante que eles planejem juntos isso. Claro que isso aqui permite que se incorpore nesse planejamento os pontos de vista de cada um desses profissionais. Né? Aquele velho ditado que diz que várias cabeças pensam mais que uma, né? E principalmente quando se envolve em experiências, dependendo aí do tipo de empresa a ser auditado. Daí o que vai acontecer? Maior otimização dos trabalhos, uma eficácia e eficiência no processo de planejamento. São vários especialistas mexendo com esse planejamento. Então, o envolvimento aqui dos membros chaves da equipe de trabalho é importante.
vai existir também atividades que terão ser feitas antes de iniciar o trabalho de auditoria. Então, por isso que a necessidade aí desse planejamento. Então, esse trabalho de auditoria auxilia aí o auditor na identificação e avaliação de eventos e situações que possam afetar adversamente a capacidade do auditor de planejar e realizar seu trabalho de auditoria. Então, é importante, e eles fazem uma espécie de um briefing inicial antes de começar todo o trabalho para ver os possíveis riscos e como planejar esse trabalho como um todo. E daí, aqui já vai começar, vocês vão notar que vai começar a se utilizar de outras normas técnicas que vão aparecer naquela relação que passaram para vocês. Daí eles já dizem aqui, ó, realizar os procedimentos, essa parte preliminar, dessa NBCTA 220, que envolve o quê? Controle de qualidade de auditoria das demonstrações financeiras. A parte também da avaliação da conformidade com os requisitos éticos e independência. Até alguns itens que a gente viu que está muito ligado a 200, e aqui nós estamos falando da 220, que é a parte de independência. Lembra dos requisitos éticos? Tem vários lá na 200, e nessa 220 também ele reforça essa parte de requisitos éticos. E também, quando a gente fala aqui, estabelecimento do entendimento dos termos de trabalho, aqui já é conforme a norma 210. Por quê? Quando se inicia um processo de auditoria, é necessário que tenha uma concordância entre as duas partes e como vai ser realizado esse trabalho. Não somente da área de auditoria versus também o contratado, que daí é feito o que a gente chama de um contrato, que vai dizer para quem está sendo auditado qual é as obrigações dele e também o que seria de obrigações da empresa de auditoria. Isso aqui é uma assinatura de um contrato concordando nos termos do trabalho de auditoria. Tem padrões para isso, tá? Aonde que é nominado esses padrões aqui? Nessa 210. Atividades de planejamento. Então, desenvolver o plano de auditoria detalhando. Aqui nós já estamos falando dos requisitos básicos dentro daquele escopo de estrutura da NBCTA 300, requisitos básicos para um planejamento eficaz. Como é que eu faço um planejamento para que ele seja eficaz, né? Atenda às necessidades dos usuários, de ter a informação com segurança e também que a auditoria transcorra sem nenhum problema em relação a prazos a serem realizados, para que isso não estoure prazos e comprometa todo um trabalho de todas as áreas, né? Porque veja que a parte de a auditoria, ela envolve todas as áreas dentro de uma organização. Tem que ser muito bem planejada, porque pode ser que o auditor possa interferir em alguns momentos, a gente até vai falar em planejamento em relação a datas, na atividade fim da empresa. Então, o auditor está fazendo uma auditoria em um momento onde que não era para estar fazendo, em função de sazonalidade intensa de trabalhos daquela empresa naquele momento, naquela hora. Então, essa atividade de planejamento, quais são os requisitos básicos? Então, vamos ver aqui, ó. Desenvolver um plano de auditoria detalhando e incluir a descrição de, primeiro, natureza, época e extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco. Aqui nós estamos falando dessa norma NBCTA 315. Isso aqui a gente vai detalhar também, essa 315, que é a identificação e avaliação dos riscos e distorções relevantes. Todo mundo já sabe o que é uma distorção relevante? Vamos lembrar, o que nós falamos sobre distorção relevante quando nós falamos de definições lá de auditoria, que inclusive está na NBCTA 200, que eles fazem definições. O que eles definem como distorção relevante? Todo mundo está me ouvindo? Alguém lembra isso na nossa aula? Pode falar, Juarez? Não, eu ia falar que estou ouvindo o senhor, professor, mas não lembro o nome. Não lembra? Distorções relevantes são aquelas que podem comprometer o resultado da empresa, ser tão grandes, né, que podem alterar o resultado da empresa e concomitantemente ou em conjunto com todas as outras peças contábeis.
Por exemplo, uma avaliação equivocada dos seus estoques pode comprometer não somente o saldo do estoque, mas ele pode comprometer custo da mercadoria, que automaticamente compromete no resultado o resultado operacional, o resultado líquido, ou o resultado tributário, que na hora de apurar os impostos, aquilo lá vai definir também os impostos, comprometendo o resultado líquido. Esse resultado líquido vai para dentro do patrimônio, compromete o total do patrimônio, compromete o total do ativo, do passivo. Percebam que tem uma série de impactos dessa distorção relevante. A gente também viu na 200 que distorções sempre vão ocorrer, mas o que o auditor está sempre buscando ou tentando ter a atenção é justamente nessas distorções relevantes. Então, eles fazem esses testes, todas essas avaliações para tentar minimizar ou quase que diminuir essas distorções ao ponto de não torná-las relevantes ou identificá-las claramente por que elas surgiram e o que se fazer para que não ocorram. A distorção relevante é aquela que tem um impacto principalmente no resultado da organização. Outro ponto aí que está dentro desses planos de auditoria é a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria no nível de afirmação. Então, aqui nós temos mais uma norma técnica, a 330. Planejar e implementar respostas aos riscos de distorções relevantes. Então, a natureza, como que vai ser, em que época e qual que é o tamanho dessa avaliação. Tudo isso aqui está dentro do planejamento. E dentre outros procedimentos de auditoria necessários para o trabalho esteja em conformidade com as normas de auditoria. Lembrando que muitas empresas vão exigir, talvez, uma complexidade adicional para fazer umas avaliações. Por exemplo, se eu estou fazendo uma avaliação de uma mina de diamante e eu vou ter que fazer processos que envolvem não mais a depreciação. Eu vou ter que estar muito preocupado aí com a exaustão e vou ter que fazer procedimentos de avaliações distintos em relação a esse tipo de atividade. Então, aqui, talvez eu tenha um procedimento que demore um pouco mais de tempo ou não. Estou aqui só dando alguns exemplos. Então, é muito importante essa atividade de planejamento, muito por conta aí de enxergar a empresa como um todo. Lembrando que sempre que ocorrer imprevistos, mudanças nas condições ou nas evidências, o auditor deve atualizar e alterar essa estratégia global de auditoria. E o plano de auditoria sempre que necessário no curso de auditoria. Então, vamos relembrar aquilo que foi dito no início, né? O planejamento da auditoria, toda essa documentação aí é um documento vivo, ele tem que ser maleável, ele tem que ser flexível e tem que ser interativo. Então, maleável no seguinte sentido, ele pode ser alterado a qualquer momento para atender possíveis imprevistos dentro desse processo de auditoria. Então, o auditor deve planejar a natureza, a época, a extensão do direcionamento e supervisão da equipe de trabalho e a revisão dos seus trabalhos, pois esses trabalhos devem variar conforme a complexidade, a área, os riscos e a capacidade da equipe de auditoria. Tudo aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Então, a preocupação, porque muitos trabalhos podem ser bem mais complexos e envolver aí áreas e riscos que precisem de uma auditoria com profissionais mais capacitados. Aí já até começa a identificação lá das pessoas que irão participar desse processo de auditoria. Em relação à documentação de tudo isso, né? Então, o que a gente chama de papéis de trabalho. O auditor deve documentar, está aí ó, novamente aqui, ó, tem uma outra norma que fala só sobre documentação, que é a 230. NBCTA 230, documentação de auditoria. Ele deve documentar tudo isso, a estratégia global de auditoria, registro das decisões chaves, esse plano de auditoria, procedimentos, avaliações de risco, e eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global ou no plano de auditoria durante o trabalho de auditoria. Então, isso tem que ter sempre tudo documentado. Mudamos algumas estratégias daquelas que já foram planejadas anteriormente, por quê e como foi feita essa mudança. Isso aqui tem que ter tudo documentado, né? Então, quais são... tem que se preocupar também com essas considerações adicionais em auditoria inicial. O auditor deve realizar as seguintes atividades antes de começar os trabalhos de auditoria. Então, está analisando pela primeira vez aquela empresa, está fazendo auditoria.
aplicar procedimentos exigidos aqui nessa norma relativos à aceitação do cliente e do trabalho de auditoria. Então, quando eu faço o contrato, né, geralmente eu contrato aí por 5 anos, né, contrato de auditoria. Quando estou fazendo isso pela primeira vez, eu vou ter que fazer essa parte aí de conformidade e aceitação dos termos de parte a parte. Então, é um dos itens, quando se faz pela primeira vez, são obrigados a fazer. Entrar em contato com o auditor antecessor em caso de mudanças de auditores. Eu posso fazer isso, mas não posso esquecer de como foi feito os processos de auditoria anteriormente. O auditor anterior vai me ajudar a trazer informações para que eu não parta do zero nesse processo preliminar aqui de uma auditoria inicial. Então, eu tenho que entrar em contato com o auditor anterior. Por último, aqui nós temos a aplicação e outros materiais explicativos desse processo. Nessa seção aqui, contém... Professor, eu tenho uma dúvida, desculpa interromper. Pode falar. Seguinte, lá no primeiro slide do planejamento da auditoria, fala assim que muitas vezes começa logo após ou em conexão com a conclusão da auditoria anterior. Mas necessariamente uma auditoria começa logo após terminar outra, ou, no caso, usa-se a anterior para planejar uma próxima que vai acontecer daqui a alguns meses? Eu não entendi essa parte. Qual seria a necessidade de começar uma auditoria sendo que já foi feita há pouco tempo? Não, né, é que ela é um processo, como a gente já falou, é um processo contínuo, Alexandre. Ele não para, tá? Ele não para. Entendi. Mesmo porque a empresa também não para. Você está assim, tá olhando com uma visão de dizer o seguinte, eu fiz, a Price fez auditoria nos balanços da empresa em 2019. Você partiu do princípio que você fez essa auditoria, essa empresa não tem mais problemas. Não é uma verdade. Porque quando eu fecho o contrato por 5 anos. Então, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Se eu sou só a mesma auditoria, eles fazem rodízio de equipes dentro da auditoria para não ir os mesmos auditores que estão fazendo, justamente para não ter vícios de auditores. Então, eles fazem como se fosse uma mudança de auditores da mesma empresa de auditoria para que o processo continue contínuo e não tenha vícios. Entendi. Aqui, são duas situações, tá? Feito esses 5 anos, agora eu tenho aqui uma nova empresa que vai entrar. Daí entra nessas condições adicionais aqui em auditoria inicial, por conta de eu ter novamente assinar um contrato e também ter a preocupação de olhar como é que foi feita a auditoria dos anteriores, mesmo porque muitas vezes eu vou ter que fazer comparabilidade com balanços do ano anterior e a minha responsabilidade, eu vou ter que dizer que não os balanços anteriores não foram por mim auditados, não tem que me contratem para fazê-lo. Então, eu também tenho essa preocupação na hora de emitir um parecer nos auditores independentes. E o detalhe, vamos lembrar, né? É um processo contínuo, porque o planejamento, ele não pode dizer assim, mas o planejamento dessa aqui acabou aqui. Não, a empresa, assim como acontece na empresa, a empresa é um ser vivo aí, que está modificando procedimentos a todo instante, está sempre se atualizando. Pense, né, nessas empresas agora que aconteceu a pandemia. Os auditores que auditaram ele em 2019 são, na hora que forem auditar eles, quem sabe lá em outra época, eles vão ver uma empresa totalmente diferente em relação ao que aconteceu. Mais ainda, se eles fossem a mesma equipe até. É como se estivesse trocando de empresa para você analisar. Porque o mercado mudou, vieram novas regulamentações que alteraram toda a parte operacional de uma empresa, toda a parte operacional. Então, a grande preocupação é você não gerar vícios em equipes, porque senão, sabe aquela história do cara que faz sempre a mesma coisa e muitas vezes quando ele vai fazer, ele faz de forma automática e daí ele começa a ser muito, usar um termo bem chulo aqui, relaxado. E daí ele não faz com aquela mesma precisão, porque ele diz, mas isso aqui eu já olhei 10 vezes e sempre foi desse jeito. Nas empresas não são isso, elas modificam as coisas. E muitas vezes esse detalhe pode passar desapercebido e numa auditoria isso não pode passar. Eu sempre falo assim, faça como se estivesse fazendo pela primeira vez. E na auditoria tem que sempre prezar isso, principalmente nessa parte inicial do processo de auditoria. Porque parece ser um retrabalho, mas não é, porque você garante a qualidade. Porque
pessoas vão olhar com outros olhos e renovar aquela auditoria. Não sei se eu acho que eu respondi essa tua pergunta das conexões entre uma auditoria e outra, Alexandre. Respondeu sim, só uma outra pergunta rapidinho. Essas auditorias geralmente eu tô falando, pode ser que seja diferente em alguns casos, mas geralmente acontece anualmente, semestralmente, ou pode acontecer uma auditoria toda semana se a empresa quiser? Ela pode acontecer toda semana se a empresa quiser. E também a questão é como você vai elaborar o teu contrato. E olha, pode ser o seguinte também, tá? Pode ser uma auditoria que não vai atender especificamente, por exemplo, uma necessidade de simplesmente de emitir um parecer para a publicação dos balanços. Vamos dizer que a empresa está sendo vendida e justamente os caras querem fazer uma auditoria que é o que eles chamam de due diligence, para justamente fazer essa venda. Essa auditoria vai ter um caráter excepcional, então ela pode ser feita em qualquer momento, e também com um outro tipo de planejamento e com uma outra função bem específica. Entendi. Obrigado, professor. Alguma dúvida também? Vamos seguir aqui. Então, nós estamos vendo aqui na parte da estrutura da MCTA 300, aplicação e outros materiais. Nessa seção aqui, a gente vai ver mais materiais. Aqui é como se fosse os anexos de cada uma dessas normas. Ele traz materiais que ajudam a dar suporte e muitas vezes detalham o principal foco. No caso dessa norma aqui, o principal foco é o planejamento. Então, aqui, ele coloca aqui, no caso de detalhes a mais do que a gente já viu, considerações em relação à definição da estratégia global de auditoria. Exemplos de temas que podem influenciar na definição da estratégia global. Então, aqui que nós vamos ter aqui, características, aqui eu vou detalhar cada um desses pontos aqui, tá, gente? Características do trabalho, objetivos do relatório, época da auditoria e natureza da comunicação, fatores significativos, atividades preliminares e conhecimento obtido de outros trabalhos. Natureza, época e extensão dos recursos. Percebo que alguns itens aqui, eles vêm de repetições anteriores, mas eu tenho detalhamento, lá tem uma forma global e aqui já tem uma forma detalhada. Todas as normas são mais ou menos assim dentro dessas normas de diretoria. Então, características aqui do trabalho. É um ponto básico aqui, ó. A extensão de auditoria e componentes. Como será efetuado por outros auditores? Como será que seja feito essa extensão aqui, o tamanho, né, dessa auditoria? Como será efetuada por outros auditores? A natureza dos segmentos de negócio, verificar se há necessidade de conhecimento especializado. Então, a minha preocupação no planejamento, eu tenho que tomar cuidado muito com a característica do trabalho, com a natureza do segmento de negócio, a moeda de apresentação das demonstrações a ser utilizadas. Verificar se há necessidade de conversão monetária de informações auditadas. Tá? É muito importante dizer que todos os balanços, exceto em condições específicas, eles devem ser retratados em moeda local, tá? Exceto esses que são direcionados para o mercado externo, que é o caso dos annual reports ou relatórios específicos para empresas que atuam em outras... são SAs que têm ações cotadas em outras bolsas de valores, que é o caso, por exemplo, da Petrobras, né? Então, essa moeda e apresentações aqui, por que eu tenho que estar preocupado com isso? Então, eu tenho que ter especialistas para atender essas demandas também. Ainda dentro dessas características de trabalho, a necessidade de auditoria obrigatória de demonstrações contábeis individuais, além de auditoria para fins de consolidação. Então, vamos relembrar aqui o que é um balanço consolidado e o que é um balanço individual. Todo mundo sabe, né? Todo mundo aqui é 7º período, 5º, 6º? Já ouviram falar em consolidação de balanço? Consolidado é quando tem mais empresas com CNPJs diferentes. Uhum. Aí você faz o balanço e consolida eles para ficar tipo um relatório, um negócio só. Tá, então eu vou dar uma definição bem ampla do que é um consolidado. É a soma dos balanços de empresas
de um mesmo grupo econômico, excluindo transações comuns entre as empresas. Então, aqui, eu só vai estar dentro desse balanço, que tem também as demais peças contábeis. Se não me engano, o consolidado não tem a mutação do patrimônio, porque envolve vários patrimônios, né? Professor, Oi, pode falar. então, por exemplo, se uma empresa A, por exemplo, manda um dinheiro para a empresa B, isso não vai contar na consolidação? Exatamente. Ah, tá. Por que não vai contar, Luciane? Agora é minha pergunta para você. Por que você acha que não deve contar? Porque vai ficar o mesmo patrimônio? Não é porque vai ficar o mesmo patrimônio, porque eu vou aumentar ativos ou passivos. E, na verdade, não é a realidade, mas estamos falando do... Eu sempre uso esse termo, né? Estou falando da mesma calça, só que com bolsos diferentes. Ah, tá. Né? Porque, veja, se eu tenho direitos a receber com empresas ligadas no ativo, na empresa ligada vai estar o quê? Dívidas com empresas ligadas, que a gente chama de mútuo, ou conta corrente coligada controlada. Se eu deixar desse formato, na hora de somar, eu vou somar esse valor no ativo e vou somar o valor no passivo da outra empresa. Meus ativos e meus passivos vão fechar, mas vão ficar maior. Mas isso no balanço... não, vai fechar, que eu digo a soma dos balanços. Mas tá. quando eu elimino dos dois lados, tá? Isso também vale na consolidação para a empresa que participa em outra empresa. Eu também tenho que eliminar investimento em controlada e coligada contra patrimônio lá da empresa, dependendo do grau de participação que eu tenho. Então, daí, no caso, não consta, porque daí ele vai... Ele vai sumir. Só tem transações com terceiros. Ah, tá. Tá? E o auditor, ele tem que ter aqui essa visão de se há necessidade ou não de fazer essa auditoria dos balanços individuais ou dos balanços consolidados. Percebam que, quando se trata de balanço consolidado, o universo aumenta absurdamente. Porque eu vou ter que olhar o balanço individual da controladora, da empresa que está sendo feita a auditoria, mas eu também tenho que, na hora de consolidar, eu tenho que olhar todos os outros balanços para colocar ali junto. Muitas vezes eles publicam o balanço da controladora e o balanço consolidado do lado. Só que o balanço consolidado eu tenho que olhar empresa por empresa. Então, o tamanho, por isso que o planejamento é importante, porque o tamanho desses trabalhos vão ser definidos conforme... Uma coisa é você analisar ou auditar uma empresa individual, outra coisa é analisar a empresa individual e as empresas do grupo, o consolidado. Tá bom? Então, são coisas diferentes. E aqui eu tenho que avaliar essa possibilidade de ter esses dois tipos de auditoria. Outro ponto na consolidação, você deu o exemplo de, se eu tenho uma empresa e essa empresa A deve para a empresa B e as duas são do mesmo grupo. Perfeito. Eu tenho que eliminar. Mas pense se eu faço vendas de uma empresa para outra. Quando eu monto o meu consolidado, eu posso estar aumentando o meu faturamento de forma artificial para quem utiliza aquela informação para uma tomada de decisão. Se eu estou vendendo absurdamente muito de uma empresa para outra e não vendo para terceiros, e na hora de montar o consolidado eu posso ter um faturamento absurdo, mas está tudo dentro do grupo e eu não vendi para terceiros, e quem olha para aquele balanço pensa que eu tenho um baita de um faturamento. Então, tem que tomar um cuidado. A consolidação é um item que os auditores têm que verificar se essas eliminações foram feitas de forma correta. E se eu não esqueci de nada disso. Até mesmo quando se faz consolidação de empresa que participa em outras empresas, eu tenho que tomar um cuidado, por exemplo, de eliminar o investimento que está dentro do ativo permanente de quem é a empresa que detém o controle da outra, e tenho que eliminar em proporção o mesmo parte do patrimônio da outra empresa que está sendo, vamos dizer, tem como dono a empresa A, por exemplo. Mas eu não só faço só isso, porque tem outros efeitos. Tem efeitos que envolvem a tal da equivalência patrimonial, que é o resultado da movimentação do patrimônio naquele período que está sendo considerado para fins de equivalência, e justamente é onde que eu contabilizo. Eu contabilizo
dentro de investimentos permanentes contra resultado numa continha chamada equivalência patrimonial. Perceba que o trabalho é muito mais complexo, por isso da importância do planejamento e quantas pessoas vão ser envolvidas nesse processo. Não vou querer pegar e ir com uma equipe de 3 auditores, fazer uma auditoria em 20 empresas que envolvem um consolidado. Não vou conseguir dar conta. Então, essa é a importância de se planejar e saber que tamanho que vai ser esse tipo de trabalho, a característica do trabalho, né? A disponibilidade do trabalho dos auditores, a extensão da eventual confiança dos auditores nesse trabalho. A verdade aqui se eles vão estar disponíveis para o tamanho do trabalho, é mais ou menos isso que eles falam. E a utilização pela entidade de prestadores de serviços. Formas como o auditor pode obter evidência relativa a controles aplicados. Tem itens que eles vão precisar de trabalhos específicos para validar isso. Muitas vezes os auditores não têm. Talvez uma perícia à parte, uma coisa nesse sentido, que muitas vezes eles não vão querer dar o parecer final sem essa validação. Um exemplo disso foi a Petrobras, que era auditada pela Price, com o processo da Lava Jato, ela sofreu uma perda muito grande em relação a valor de mercado, e a Price, no meio do caminho, não queria dar o parecer se não se fizesse uma avaliação do impacto do processo da Lava Jato efetivamente dentro do balanço da empresa. Caso contrário, pois ela não tinha a sensibilidade de qual seria esse impacto que causou a Lava Jato dentro do balanço. Então, ela não ia aceitar enquanto não fizesse esse levantamento. Aqui é a utilização de outra prestadora de serviço para atender essa demanda exclusiva da... Porque lembramos, né? A empresa de auditoria, ela não realiza balanços. Ela não ajuda a empresa a fazer balanço. Ela valida os balanços usando testes, evidenciações e tudo mais. E quando ela encontra algo que está errado, ela chega para a empresa e diz assim, olha, para que eu possa ter certeza disso, me traga uma avaliação XYZ desse processo aqui, porque eu não estou confiando nele. Daí a empresa vai ter que avaliar isso, por isso que isso pode estar dentro do planejamento também. Embora que, como eu falei para vocês, esse processo pode, no planejamento inicial, não conter, mas quando eles entram em uma determinada área, verem a necessidade. Por isso que tem que ser esse planejamento, um documento flexível ao ponto de alterar isso. E até mesmo no orçamento de um processo desse, né? Porque, veja, a gente movimenta várias pessoas nesse processo aí. Desde empresas, desde pessoas dentro da organização até os auditores propriamente dito. Utilização prevista de evidências de auditoria obtidas em auditorias anteriores. Evidência de auditoria relativa a procedimentos de avaliação e riscos de teste de controle. Então, aqui eu posso me utilizar até de itens que já foram feitos pelos outros auditores, desde que estejam dentro dos padrões que a gente já viu. Por isso que é importante avaliar as características do trabalho, né? Vamos ver aqui para frente. Tem mais itens aqui, ó. O efeito da tecnologia da informação nos procedimentos de auditoria. Na hora que eu for olhar esses dados, eu vou considerar a disponibilidade de dados e a previsão de uso de técnicas de auditoria assistidas por computador. Mais do que nunca, né? Como é que o pessoal está fazendo hoje a auditoria? Então, de uma certa forma, online. Mas, hoje as auditorias, você já não mexe com tanto papel. Eu vou ter acesso a um banco de dados e daí os auditores vão, de uma certa forma, remotamente, avaliar aquele banco de dados e vão tirar dali amostras para que se possa fazer as avaliações dele e as evidenciações. Até que ponto a empresa que ele está avaliando tem toda essa tecnologia para fornecer isso de forma rápida e eficiente? Uma coisa eu tenho tudo isso dentro da nuvem, disponível para você 24 horas. Outra coisa é você ter tudo isso em planilha Excel e em um computador específico dentro da organização. Aí você diz assim, mas professor, ainda existe. Eu trabalhei em um banco, o último banco que eu trabalhei,
muita coisa era feita em Excel ainda. Muita coisa. Controles. E detalhe, tinha um funcionário em São Paulo que chegava às 7 da manhã e o trabalho do Brasil inteiro dependia desse cara, porque esse cara que distribuía todo o processo. Aí você dizia mas gente, é procedimento interno das organizações, cada um trabalha de um jeito. E tem muita gente, e eu ouvia muito isso deles, eles diziam bem assim, nós trabalhamos desse jeito desde que o banco existe, nunca deu problema. Não é bem assim também, né? Porque as tecnologias, e esse banco não era pobre, né? As tecnologias melhoraram e muitas vezes os administradores, muito por comodismo, não querem se adequar a essas novas tecnologias. Por exemplo, é o caso de, né, hoje pode-se receber um parecer dos auditores com ressalva se por acaso uma empresa não faz backups em nuvem de todo o material que eles têm. Ou não? Ou você acha que eu devo deixar tudo isso em computador, dentro de um bunker fechado e tudo mais? Não. Hoje, sim, eu que sou professor aqui, já trabalho com todos os meus arquivos, não estão somente dentro de um único computador, já estão na nuvem, num arquivo onde que eu posso acessar em qualquer computador, em qualquer região. Ah, mas isso faz parte de um planejamento? Sim, também. É óbvio que se isso já estiver pronto, facilita muito o trabalho de um auditor, principalmente nessa época aqui que nós estamos falando de planejamento. Professor, mas pode não falar. tem, te interrompendo rapidinho, não tem alguma lei que, de certa forma, obriga a empresa a ter físico, por exemplo, uma nota fiscal no físico ao invés do digital? Ou não tem? Arquivando o digital. Alisson, isso já está mudando, Alisson. Aham. Com o Speed, isso já está, a tendência é de que tirar tudo isso do papel. Hoje está, inclusive até processos jurídicos estão todos para o digital. Tá? E o detalhe que eu acho que é muito importante, né? Eu até estava vendo uma entrevista com um dos ministros do Supremo, muito por conta do que aconteceu com aquele deputado que falou um monte de coisa lá e tal, e eles processaram o cara. E o que aconteceu naquela situação em específico? Não tem no meio jurídico ainda definições quanto a fazer tipo de xingamento usando redes sociais. Por quê? Lá atrás não tinha redes sociais. Então, as leis, elas só são criadas depois que vem o problema, né? Então, como é que você pode processar alguém sobre itens que ainda não estão dentro da lei? Mas você me xingou, mas qual foi o método? O senhor fez em rede social. Mas onde que está isso na lei? Pô, não está não tá isso escrito na lei. Então, pode ser contestável juridicamente, né? No caso aí, específico nosso, quando estamos falando de material aqui, tanto o fisco como qualquer fisco em qualquer esfera, estadual, municipal e tudo mais, ele já aceita isso em formato digital, tá? Isso eu sei porque, inclusive, eu tenho um colega meu que é o contador que eu digo, aquele cara que faz o registro. Eles que não se trabalha mais com arquivos em papel, por exemplo, quando envia para a Receita Federal, é o próprio nosso imposto de renda, né? Imagine. Como é que era antes, Alisson? Não sei se você sabia, nós tínhamos que montar um troço e levar lá levar o imposto de renda em papel lá. Hoje não é nada, não tem mais como fazer isso. Então, hoje é importante e cada vez mais nós vamos trabalhar com arquivos de sistemas, banco de dados, tá bom? Não sei se eu respondi essa questão. Claro, tem algumas coisas que não tem como você fazer e é necessário, tá? Mas mesmo assim ainda tem a parte digital. Aham. Perfeito, Beleza, Alisson? obrigado. Professor, Pode falar, Giovana. só não ficou muito claro ali na questão da dúvida do Alisson. No caso, ainda é obrigatório ter essa parte física, então. Algumas coisas sim, outras não. Mas eu diria para vocês aqui, Giovana, sem medo de ser feliz. Eu acho que 90% já está em arquivo. Não está em papel.
Tem coisas que não tem como ser via digital, tá? Mas já está todo mundo caminhando para isso. Que exemplos, professor, de que coisas que precisam ser físico? Físico. Um protocolo de folha de pagamento. Entra, professor, nisso aí ou não? Alguns até exigem protocolo. O próprio Lerite, né? Aham. Mas eles já estão transformando isso. É que tá o seguinte, infelizmente, é que nem eu estou falando para vocês, a nossa parte legal anda mais devagar que a parte, que eu diria, parte legal anda mais devagar na parte de você deixar tudo isso na lei do que o dia a dia desses negócios. Então, primeiro eles criam as métricas para depois regulamentar em lei. Então, eu diria para vocês que, mas eu vou processar um cara que não faz isso. Não é bem assim, porque muitas vezes não está na lei. Então, e empresas pequenas, eu não posso exigir isso também, porque nem sempre tem uma estrutura de dados ou de tecnologia suficiente para atender essas demandas. Algumas coisas ainda funcionam no dia a dia. Alguns, por exemplo, emissão de DARF para pagamento, tem gente ainda que faz isso direto. Cheque, por exemplo. Cheque é um exemplo disso, não, Giovana? Você acha que ainda não tem cheque? Ainda tem. Ainda tem. Esse é um documento que existe físico, não é? E cheque não é uma ordem de pagamento à vista, e é um direito, e é um recebível que está na empresa. Então, se o auditor for ter que olhar isso, se a empresa recebe com cheque, aonde que está esses cheques? Fisicamente vai ter que estar guardado em algum lugar. Ele vai ter que olhar a segurança desses cheques. E detalhe, né? Daí ele vai perguntar, mas, poxa, por que vocês não têm outra forma de pagamento que não seja uma forma de pagamento que tenha uma segurança maior? Porque o cheque pode... Primeiro, ele tem prazo de validade, né? Segundo, tem um grande problema de inadimplência em relação a não pagamento e o próprio prazo de validade deles. E também, vamos lá, operacionalmente falando, ele é muito chato de mexer, né? Quem já qual foi a última vez que vocês deram um cheque na vida aí? Lembram disso? Tem gente que nunca deu um cheque. Eu nunca nem dei cheque, professor. Então, mas existe ainda, tá? Eu digo para você, inclusive tem nos bancos uma linha de crédito, e o Banco Central tem linhas de crédito que é desconto de cheques para empresas que trabalham com cheque. E o detalhe, né, Giovana, nós estamos trabalhando nós estamos vivendo em um país continental, que nem tudo tem tecnologia 100% internet no Brasil inteiro, né? Quem é que tem acesso à internet no Brasil inteiro? Você chuta um número, mais ou menos? Em percentual? Nós não chegamos a 100% de municípios, acho que são 5.500 municípios, todos com internet e banda larga. Sim ou não? Não tem. Então, como é que eu posso exigir, muitas vezes, que esses documentos sejam todos digitais, Giovana? Tem que entender esses nossos aspectos aí mais de infraestrutura do nosso país. Se nós estivéssemos aí numa Suíça, nos Estados Unidos, quem sabe, né? E quem sabe aí talvez vindo com 5G, ou até mesmo com políticas onde que priorizem investimento em infraestrutura, nós tenhamos isso. Mas veja que um é consequência do outro, tá? Aqui eu já estou falando mais do aspecto político em si só. Não estou entrando em méritos de direita, esquerda, central, nada disso. É muito por conta mesmo eu acredito que muito envolve burocracia, falta de infraestrutura. Evoluímos bastante, né? Por exemplo, hoje eu não preciso carregar nenhum documento meu. Quase que tudo eu tenho por celular. Eu tenho minha carteira de trabalho dentro do celular, eu tenho o documento do meu carro, eu tenho o que mais? O título de eleitor, eu tenho o meu cartão de crédito dentro do celular. O celular passou a ser uma outra carteira para a gente. Nas empresas, essas evoluções estão acontecendo, mas pense que tem pessoas ainda que utilizam dinheiro vivo, né? Tem pessoas que não têm um celular, tem que ter todos os documentos, carteira de trabalho, tudo mais, carregam na mão. Nas empresas não é diferente, muito por conta
do nível de tecnologia que tem cada uma das empresas. Então, algumas coisas eu vou ter que realmente ter o cartão ponto, né? Cartão ponto não é um documento também? O que você acha, Charles? Até um tempo atrás eu batia ponto. Daqueles de fazer o barulhinho naquele cartão, quadradinho amarelo. Existia. E ainda tem algumas empresas que fazem. Né? Hoje é tudo feito com digital. Hoje até, inclusive, já trabalhei em outra instituição onde que você passava na catraca já considerava a entrada e saída do funcionário. Mais tarde, quem sabe, o pessoal ainda vai inserir chip no corpo das pessoas e controla a pessoa. Por que não? Na Inglaterra já estavam fazendo um experimento desse jeito. Então, aqui é muito por conta da tecnologia utilizada que vai impactar no planejamento de uma auditoria. E planejar não somente para beneficiar, mas também para atrapalhar, né? Pense em empresas que não têm uso de tecnologia. Os coitados auditores vão ter que fazer isso na mão. Vão ter que viajar, vão ter que pegar o processo físico e tudo mais. Infelizmente, é isso. E em relação aqui, só voltando, mais alguma dúvida em relação a esse aspecto, Giovana, Alisson ou alguém mais? Podemos continuar? Na verdade, eu comentei mais porque tem muitas empresas que estão engessadas, né? Tipo, às vezes você quer mudar o formato, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa que ainda imprime todos os comprovantes e grampeia nos boletos, é uma coisa muito ultrapassada, entendeu? E daí, às vezes, você quer ter um fundamento, por exemplo, não precisa fazer isso, mas quem está dizendo que não precisa? Então, às vezes, a gente precisa ter um conhecimento de como é a lei para poder estar orientando, para poder dando ideia, né? E muitas vezes, como eu falei para você, a lei não acompanha com a mesma velocidade com que as coisas estão sendo implementadas. E daí, por conta de que esse país tem um sério problema aí na parte de leis, tem talvez muitas leis, mas nem sempre todas são muito boas e são eficazes, e daí muitas vezes o empresário peca por excesso. Daí não tem como fazer voltar atrás. Ou eu sempre fiz assim, sempre vou ter esse problema. Até mesmo os funcionários, né, professor? Porque até mesmo os funcionários. Às vezes está muitos anos numa empresa lá, sei lá, 10, 20 anos numa empresa que já não sabe fazer de outra forma. E tem até medo de tentar mudar, porque, se eu não tiver o papel, se eu não tiver, né, eu posso ser mandado embora, porque eu só sei mexer com papel. Então já tem até uma insegurança dos próprios funcionários, né? Exatamente. Mas o auditor vai ter que ter essa maleabilidade em trabalhar com tecnologias ou sem tecnologias. Isso aí vai ter que se virar, né? Época do trabalho de auditoria com revisão das informações financeiras intermediárias. Tem que lembrar que os trabalhos de auditoria geralmente são anuais, mas existem revisões intermediárias. No caso das SAs, a cada 3 meses eles são obrigados a fazer uma revisão mais intensa para emitir esse parecer intermediário, aqui, que é o caso das ITRs. Tá? Disponibilidade do pessoal e dos dados do cliente. Aí vem um planejamento muito grande para ver quem será o pessoal que vai ficar disponível. Por isso que é importante aí fazer uma reunião junto com a organização, para saber em que época que vai ser feito, se vai ter pessoas disponíveis para atender as demandas deles, e os dados que eles vão necessitar. Outro ponto aqui ainda dentro dessas estratégias globais de auditoria, envolve aqui os objetivos de relatórios, a época de auditoria, a natureza da comunicação. A parte de cronograma, né? Vamos lembrar que cronograma é quando se iniciam os trabalhos e quando, vamos lá, eu entrego o parecer final. A gente já viu que o trabalho de auditoria, eu estou entregando o parecer final, mas já está sendo feito um planejamento para a próxima etapa, né, a próxima auditoria. Então, esse cronograma é muito importante, né? Cronograma da entidade para emissão do relatório final. Considerar etapas intermediárias e a final. Então, aqui é um acordo onde que você tem uma estimativa de tempo a ser levado, mas daí eu já tenho aqui todo o escopo do tamanho da organização. Eu já fiz uma visita na organização, se eu estou auditando pela primeira vez, eu já tenho uma sensibilidade de tamanho de tempo a ser gasto. Organização de reuniões com a administração e responsáveis pela governança para discutir a natureza, a época e a extensão do trabalho de auditoria. Então, o planejamento, como eu já tinha falado antes,
eu não tenho que só me preocupar com as pessoas que vão fazer a auditoria, fazer a reunião, fazer o planejamento. Não, eu tenho que envolver também a organização para entender como funciona a organização e também a disponibilidade desse pessoal em trazer as informações para que eu possa fazer uma auditoria eficaz. Discussão com a administração e os responsáveis pela governança. Aqui é sobre o tipo e o prazo de emissão de relatório e outras informações por escritos e verbais, inclusive o relatório de auditoria, relatórios de recomendação e comunicação aos responsáveis pela governança. Então, aqui sempre, no processo de auditoria, sempre vai ter uma comunicação intensa entre esse pessoal da alta administração e a própria auditoria, porque encontradas distorções relevantes, essas distorções serão levadas à governança e à administração da empresa para eles justificarem. Outro ponto é, na hora de discutir os prazos em relação à da entrega do relatório final e tipos de relatórios que vão ser emitidos também, né? A gente até viu que são diferentes dependendo do que a organização queira. Discussão com a administração sobre comunicações previstas sobre a situação do trabalho ao longo da auditoria. Claro, aqui é a questão de você estar sempre atualizando a alta administração, em que estágio está esse trabalho de auditoria. Deixa eu ver aqui mais. Tem mais coisa aqui, gente. Comunicação aos auditores de componentes. Aqui envolve o tipo e o prazo de emissão de relatórios, bem como outras informações relevantes. Mais basicamente, aqui é pontuando, né, o tipo de relatório a ser feito e prazo que vai ser realizado a emissão desse relatório. Natureza e a época prevista das comunicações. Muito detalhando o que a gente já viu anteriormente, entre os membros da equipe de trabalho sobre a natureza, época da reunião, prazo. Você vê, olha como é que é tão detalhados esses itens, né? Até prazos de reuniões vão ter que ser feitos muito antecipados. Muito por conta do tempo das pessoas, tanto de auditoria como também dos integrantes da organização, né? Os integrantes da organização não vão estar 100% disponível para auditoria a qualquer momento e quanto tempo for necessário. Não é bem assim. Tem que ser tudo muito bem programado. E outra coisa, se existe previsão de outras comunicações com o terceiro, né? Em relação a outros relatórios de auditoria ou outros relatórios de informações adicionais, que também tem que ser considerado aí no aspecto comunicação, porque muitas vezes eu vou ter que ter uma emissão de um relatório adicional, de um perito, ou de um outro quesito específico. Tá? Então, aqui também está previsto nesse trabalho de auditoria. Determinação de materialidade. Vejo que a gente já começa também a identificar itens que são específicos para cada área da auditoria aqui. Então, quando nós falamos de materialidade, é a comunicação ao auditor do componente e dos demais identificações e dos componentes, né? E aos demais, a identificação preliminar de componentes significativos e classes relevantes de transações, saldos contábeis e divulgação. Quando eles falam materialidade, entende-se que para que seja feita uma averiguação em qualquer etapa da auditoria, eu tenho que ter um universo robusto de informação para que eu possa fazer essa avaliação. Então, se eu vou olhar, por exemplo, os estoques, eu tenho que ter uma amostragem robusta para que eu possa fazer essa avaliação que a gente chama de materialidade. Tá? Isso aqui tem que ser planejado também. Identificação preliminar de áreas em que pode haver maior risco de distorção relevante. Tem áreas nas organizações que são mais propensas a erros ou fraude. Isso tem que ser identificado preliminarmente para que eu possa adotar medidas no meu planejamento de colocar pessoas específicas para atender essas demandas. E também me planejar que possivelmente nessas áreas eu vou ter que gastar mais tempo, né, para fazer uma auditoria. Outro item dentro desses fatores significativos, a forma como o auditor enfatiza aos membros da equipe de trabalho a necessidade de manter postura questionadora e exercer aqui o que a gente já falou, né, ceticismo na obtenção de avaliações e evidências de autoria. Aqui é mais um item se referindo àquela norma que a gente viu lá no início, dos objetivos principais da auditoria, que o auditor tem que estar
sempre, a todo instante, orientando os seus comandados do que não tomar um cuidado em relação a exercer a profissão deles com ceticismo, em relação à obtenção dessa avaliação com a maior precisão possível. Em outras palavras, é isso. Não largar aqui a precisão, porque dessa precisão depende muito a qualidade do trabalho de auditoria a ser realizado. E resultados de auditorias, deixa eu ver se aqui é o último, ainda tem mais um pouquinho. Resultados de auditorias anteriores, é muito importante também avaliar aqui tudo que está envolvendo a avaliação de efetividade de controles internos de natureza das fragilidades identificadas e as medidas tomadas em respostas a essas deficiências. O que ele quer dizer aqui? Olhar para quem realizou a auditoria anterior e ver o que foi feito quando encontraram problemas ou deficiências. Se aqueles itens foram realmente corrigidos. Muitas vezes eles não são tão significativos ao ponto de darem um parecer contrário, né, um parecer adverso, que eles chamam. Mas que representa um possível risco de fraude ou um erro, ou uma porta de entrada. Então, existe resultados de auditorias anteriores que estavam apontando isso. Você vai ter que pegar, né, num planejamento, estar de posse desses relatórios anteriores, para ver se, na hora que eu for mexer com o meu planejamento, eu já não preciso fazer todo um trabalho de averiguação que eu sei que já tinham recomendações anteriores sobre aquele processo. Tá? Isso tem em relação a auditorias anteriores. Discussão de temas que possam afetar a auditoria, verificar com os responsáveis da empresa a realização de serviços que possam afetar a auditoria. Aqui é mais outros serviços à parte, né, de outros serviços que sejam, que possam ser necessários para a auditoria. A gente até elencou vários deles, mas esse é um tema que tem que ser planejado. Compromisso da administração no desempenho da implantação, manutenção de controles internos sólidos, inclusive evidências de documentação apropriada desses controles. Então, voltando a um ponto-chave que vai ser discutido, inclusive, na nossa próxima aula, que são controles internos. Então, aqui é muito importante, no caso no planejamento, deixar claro para a administração da importância da manutenção desses controles sólidos. Porque esses controles internos frágeis geram maior erro e maior portas de entrada para fraudes. Então, esse compromisso tem que deixar muito claro com a administração. Mudança na estrutura de relatórios financeiros, tais como mudanças nas normas contábeis, que podem envolver divulgação nova ou revisada significativa. Bom, vamos lembrar que toda demonstração financeira ela é publicada ou ela é disponibilizada em 2 anos específicos, né, comparativas. E quando houver mudanças de normas contábeis para... Vamos dizer que em 2019 houve uma publicação de um balanço comparada com 2018. Em 2020 vai ter o 2020 comparado com 2019. De 2019 para 2020 houve modificação em alguns processos, seja eles que envolvem aspectos tributários ou até mesmo contábeis, que modificou a publicação de 2020. Eu tenho que estar muito preocupado em mudar, na hora de publicar comparativamente, os anos anteriores para que fiquem comparáveis de um ano para outro. Ah, mas professor, eu vou estar alterando isso na contabilidade anterior? Sim, e por isso que tem-se notas explicativas para justificar isso e colocar que houve mudanças por conta de tais e tais leis. E isso tem que estar considerado nas divulgações dessas informações. Tá bom? Ah, ficou mais rigoroso. Perfeito. Tá? Então, não tem problema, mas eu tenho... Por quê? Lembramos que toda vez que se publica um balanço, ele tem que ficar de forma comparativa. Pô, se em 2019 estoques era publicado, era classificado de um jeito, em 2020 modificou. Eu não adianta só corrigir 2020, eu tenho que também ajustar no mesmo padrão o 2019 para que ele fique de forma comparável.
Isso muito por conta de quem quer fazer investimento nessa empresa, que não fique misturando aí, comparando banana com maçã, não tem como. Nesse caso, eu vou sempre estar comparando em pesos e medidas, só considerando que são épocas diferentes, mas eles estão utilizando os mesmos critérios contábeis ou fiscais, tá? A comparabilidade deles não foi afetada. Se eu não fizer nada, vai ser afetado. Então, essas mudanças de relatórios... Ah, mas eu tenho que me preocupar com isso? Então, quando eu estou fazendo um planejamento, se teve itens que foram alterados e que demandam uma averiguação maior, por conta que eu vou ter que alterar, não vou só emitir um parecer, eu vou ter que também alterar os balanços anteriores. Então, tem uma mudança nessa estrutura. Então, o planejamento tem que ser feito colocando em relação a isso. Outro ponto que eu tenho que considerar é o volume de operações, né? Que possa determinar se é mais eficiente para o auditor confiar nos controles internos. Uma coisa é eu tratar com uma empresa que trata, sei lá, com 2.000 a 3.000 transações dia. Outra coisa é você avaliar uma empresa que trata em milhões de transações dias. Esse nível de operação vai determinar como que eu vou tratar de forma mais eficiente para obter as evidências que eu quero. Tá? Por isso depende, novamente, voltamos para o ponto principal, que é o planejamento. O volume de operações também define a forma com que eu vou fazer o planejamento. Outro ponto é a importância dada aos controles internos da entidade para êxito da condução. Então, se a entidade não considera os controles internos ou nem faz, isso vai ser um problema, porque, novamente, eu vou ter, quem for mexer com a auditoria, vai ter que exigir mais tempo de horas trabalhadas. Outro ponto é processo da administração qual que é o processo que a administração usa para identificar ou elaborar divulgações requeridas aqui pela estrutura de relatório, incluindo divulgação para informações obtidas fora da razão geral ou das razões auxiliares. Aqui é como que ela disponibiliza essa informação. Voltamos a falar, inclusive, até de processos tecnológicos. Se ela divulga já em balanços publicados, ou divulga em relatórios reservados, ou divulga só em jornais, ou apenas na CVM. Então, a forma com que ela divulga, embora que quem faça na CVM ele é obrigado a publicar balanço, nem que o seja no diário oficial do seu estado ou da sua cidade. Tá? Então, ele tem que divulgar, todas as SAs têm que divulgar balanços publicados. As limitadas não precisam publicar balanços, mas elas têm que fazer balanços e disponibilizar, no caso, quando forem requeridas, ou para as instituições financeiras ou para o fisco. Mas só as SAs e as instituições financeiras que publicam esses balanços. Então, a forma com que é disponibilizado a divulgação dessas demonstrações vai variar conforme a razão social das organizações. As SAs sempre vão ter o maior volume de divulgação possível. Então, publicação em balanços, em grandes jornais, em pequenos jornais, no site, tem várias outras formas de publicar. Lembrando que a auditoria se preocupa com isso também. Claro que o maior volume de publicações, a auditoria sempre vai estar também olhando. O tamanho do planejamento que envolve isso aí. Em relação ao desenvolvimento de negócios que afetam a entidade, se as mudanças na tecnologia da informação e nos processos de negócio, troca de diretores, aquisições, fusões e alienação. Então, se nesse período, vamos dizer que eu estou começando a auditoria, houve várias movimentações, vamos pegar aqui no caso da Petrobras, que é interessante, porque aqui fala em mudanças, troca de diretores chaves. A própria Petrobras, durante 2019 para 2020, ainda que não foi publicado o balanço de 2020, teve, nesse desenvolvimento de negócios, uma alteração muito grande? Sim. Que foi a troca do diretor. E isso vai ter uma explicação adicional. Isso também mexe com o planejamento da área contábil. Claro que, pense, uma empresa pode ter trocado tecnologia nesse processo. No caso da pandemia, esse item de desenvolvimento de negócio, para muita empresa alterou. E eu vou ter que gastar mais tempo mostrando o impacto desse evento sui generis que aconteceu em todas as empresas, não apenas nas SAs, nas limitadas também.
E aqui eu vou ter que estar me preocupando mostrar esses impactos em todas as demonstrações financeiras, que serão avaliadas pelos auditores. E se a empresa não tem isso, eles vão ter que montar esses impactos. Fatores aí que envolvem também a atividades preliminares do trabalho e conhecimentos obtidos de outros trabalhos. A parte de desenvolvimentos setoriais, tá, ó, eu estou trabalhando numa universidade e o MEC alterou algumas normas na universidade. Isso o auditor vai ter que estar entendendo e impacta no planejamento dele? Total. Assim como qualquer outra atividade que seja regulamentada. Pense numa indústria química que produz remédios, eles têm um órgão regulador. Se o órgão regulador mudou o modus operandi, tem impacto na atividade dela. As empresas, por exemplo, antes as empresas de baterias não tinha a obrigação de recolher a carcaça da bateria. Então, qualquer um poderia descartar aquilo. Hoje não. Hoje elas são obrigadas a ter aquela carcaça para justificar a venda de uma bateria. Então, isso aqui nós estamos falando de uma regulamentação que está dentro do escopo dessa empresa. O auditor vai ter que verificar se realmente acontece esse processo dentro, se estiver analisando uma empresa de baterias. Dentre outras regulamentações exigidas por segmento, né? Tem órgãos reguladores ou até mesmo, sejam eles estaduais, municipais. Aqui eu estou sendo bem abrangente. Envolve não somente normas ambientais, que é o caso das baterias, porque a bateria, muito por conta do chumbo que tem em cada bateria que pode afetar o meio ambiente e a saúde das pessoas, né? Mas também a parte de mudança de impostos em algumas regiões do país, a ponto de inviabilizar talvez até o desenvolvimento da empresa. Outras mudanças significativas na estrutura dos relatórios financeiros. A gente até falou anteriormente aqui dos mudanças de normas contábeis. Outras mudanças significativas do ambiente jurídico que afetam a entidade. Bom, isso já está acontecendo bastante, né? Então, leis que, por exemplo, antes ela tinha reserva de mercado, não entrava nenhuma empresa de fora para o segmento onde ela está atuando. O governo federal abriu o mercado para essas empresas, pode entrar qualquer empresa. Antes ela tinha um monopólio, agora ela vai dividir esse mercado com um monte de outras empresas. Que é o caso, por exemplo, quando acontecer da quebra do monopólio da aviação civil no nosso país, que basicamente está em 3 a 4 empresas que dominam a parte de aviação civil. Agora, quando o governo federal disser assim, olha, qualquer empresa de fora pode explorar a parte de aviação civil aqui dentro do nosso país, essas empresas que estão aqui, e se por acaso tiverem ações cotadas em bolsa, vão ter um impacto significativo e vão ter que explicar nas suas demonstrações financeiras, e o auditor também vai ter que sofrer para avaliar isso aí. E agora, acho que é por último isso aqui, exatamente, é a natureza e a época e a extensão do trabalho, né? E quanto que eu vou ter que gastar, que a gente chama de orçamento do trabalho. O tempo apropriado previsto para que eu atendo todo esse escopo aí que a gente viu, em nível de detalhe até minúsculo aqui, mas que está tudo dentro dessa norma. Eu vou ter que ter um tempo e isso vai ter que ser discutido ponto a ponto. Então, no geral, é isso. Planejamento, gente, basicamente, ou em linhas gerais, é todo esse processo aqui que envolve, desde a primeira conversa inicial com a empresa, até a entrega final do relatório com os pareceres da qualidade da demonstração financeira. Daí passa por todo esse trabalho aí de avaliação de riscos, de contatos com a empresa, de verificação, de extensão do trabalho, o tamanho da empresa, a complexidade da organização, que tipo de equipe eu vou ter que levar para poder atender toda essa demanda. Sem que eu faça todo esse processo, como está elencado nessa norma, fica muito difícil de você fazer uma auditoria de forma eficaz, né, e atender a demanda que é da qualidade à demonstração financeira que está sendo expostas ali. Tá? Dúvidas, gente? Eu sei que é estritamente técnico, não tem como escapar disso, mas é muito importante vocês entenderem que esse planejamento é uma etapa aqui que a gente não pode pular. Pense em uma empresa de auditoria que vai fazer uma auditoria e não se preocupa com esse estágio aqui. Né? Quanto tempo demora uma auditoria dessa? Não sei, né? Dependendo da complexidade que as empresas demandam,
talvez não atendam aquele período que geralmente é anual para se fazer, se precisa de uma publicação de balanços ou coisa parecida, tá bom? Vamos fazer um Kahoot sobre isso e a gente encerra a nossa aula. Prometo que é um Kahoot bem facinho, bem rapidinho. Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? É muito importante vocês acessarem também o material que eu deixei disponível lá. Eu também tem um link que eu achei interessante, que fala sobre essas etapas que eu acabei de falar para vocês, mas é de uma empresa que mexe com aqueles concursos do CFC, que é o de proficiência que vocês fazem. E daí ele destaca, ele é bem curtinho esse vídeo que está lá, destaca esses principais pontos que eu acabei de mencionar para vocês aqui, dessa extensão, dessa preocupação na hora de elaborar um planejamento para começar uma auditoria em qualquer organização.